Meu nome é Leandro Vargas Barbosa, estou aqui para apresentar o meu projeto de diplomação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, projeto intitulado Modelo de Previsão de Consumo de Energia Elétrica em Cenário Pandêmico com o Uso de Inteligência Artificial. Esse trabalho foi concebido sob orientação da professora doutora Gladys Bordin. Estrutura da apresentação. Esse trabalho está subdividido nas seguintes etapas. Introdução, que versa sobre motivação, revisão bibliográfica e ferramentas utilizadas. Implementação, coleta de dados, modelagem e teste, que por sua vez estão subdivididos em 4 ciclos, onde a cada ciclo o modelo ganha novos dados, nova complexidade e novos testes, para por fim terminarmos analisando o Brasil com e sem Covid e as conclusões. Motivação. As principais motivações desse trabalho são as seguintes. Planejamento do setor elétrico. Quem planeja o setor elétrico precisa de uma previsão de consumo de energia elétrica confiável para poder alocar recursos na expansão e na confiabilidade do sistema. Comercialização de energia. Quem compra e vende energia precisa saber quanto irá comprar ou quanto irá vender. Operação do sistema elétrico de potência. Quem entrega essa energia precisa saber quanto de energia será despachado. Gestão de recursos energéticos. Quem gera os recursos precisa saber quais recursos e quanto irá ser demandado. Revisão bibliográfica. Para a realização desse trabalho, utilizou-se como principais referências artigos publicados no I3E, dados públicos abertos, bibliotecas do Python e livros de Machine Learning, Inteligência Artificial e Algoritmos Genéticos. Onde esse trabalho se diferencia dos anteriores ao utilizar uma variável nunca antes utilizada para este fim, o número de óbitos, como uma das variáveis para prever o consumo de energia. O objetivo desse trabalho é criar um previsor de consumo de energia elétrica com erro inferior a 5%, ainda que em cenário pandêmico. Para definir essa meta de 5%, foi utilizada como referência norma regulamentadora da ANEEL, que define como 5% o limite máximo de demanda de ultrapassagem. As ferramentas utilizadas no desenvolvimento desse projeto foram a linguagem de programação Python, a interface de desenvolvimento Google Colab, que está disponível online e não necessita instalação prévia, a biblioteca Pandas, que implementa uma estrutura de data frames, que nos permite manipular os dados, a Stats Models, que nos dá ferramental estatístico para avaliar os modelos, a biblioteca NumPy, que nos dá ferramental matemático de cálculos e arrays, a Matplotlib e Seaborn, que nos permitem imprimir gráficos, a Scikit-learn e a TensorFlow, que são bibliotecas voltadas à implementação de redes neurais e inteligência artificial. Ciclo 1. Para o ciclo 1, usaremos dados da EP e do IMET, uma modelagem MLP, com caso de teste do Rio Grande do Sul rural. Os dados elétricos foram coletados da empresa de pesquisa energética, que é responsável pelo planejamento do setor elétrico nacional. Do site da EPE foram utilizados os dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica, o qual nos fornece o consumo de energia elétrica segmentado por setor, região e estado. Para um primeiro enfoque, avaliando o consumo de energia no estado do Rio Grande do Sul, vemos que os 4 mais significativos são industrial, residencial, comercial e rural. Vendo o consumo desses setores ao longo do ano de 2018, é possível verificar a variação no consumo para cada um desses setores. Avaliando o desvio padrão dessas curvas, verificamos que o consumo rural no Rio Grande do Sul é o que sofre maior variação ao longo do ano. Destacando apenas o setor rural no Rio Grande do Sul, verificamos que há um perfil de consumo bem definido, com uma tendência de aumento com o passar dos anos. Utilizando uma decomposição de sinal a partir da série original de consumo de energia elétrica no setor rural, é possível verificar uma tendência de alta de consumo com o passar dos anos e uma periodicidade que se repete ano a ano. Teste de autocorrelação. O teste de autocorrelação consiste na comparação de uma série histórica com ela mesma. Nesse caso, temos a série dos últimos 60 meses do Rio Grande do Sul rural e comparamos
nesse caso, janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, março, e a relação dá 1. Deslocamos então um mês de uma série e mantemos a outra constante, de forma que comparamos janeiro com fevereiro, fevereiro com março com abril e assim por diante. É possível notar que dessa correlação há um comportamento periódico, no qual, a cada 4 meses, a correlação se inverte de positiva para negativa, com uma envoltória decrescente, ao qual atribuímos a passagem das estações do ano, de 4 em 4 meses, e ao aumento do consumo de energia, caracterizado pela envoltória decrescente. A possível correlação climática nos faz buscar os dados do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que estão disponíveis em todo o território nacional através de estações automáticas. Aqui destacado também o primeiro caso estudado, que será o Rio Grande do Sul. Nessas estações temos disponíveis os dias com precipitação, a precipitação propriamente dita, a pressão, que aqui forma um padrão pré-definido, a temperatura, vemos também meses mais quentes e meses mais frios, os ventos máximos, aqui tem um padrão muito bem definido, e vento médio. Avaliando esses dados através da dispersão cruzada entre o consumo de energia elétrica e as variáveis climáticas, é possível observar alguns padrões. Nesse caso, destaca-se a temperatura e o consumo, ou seja, há um padrão bem definido onde o aumento da temperatura implica num aumento de consumo de energia, o que não está tão claro nas outras variáveis. Avaliando então a correlação entre essas variáveis, é possível observar que no consumo de energia elétrica há uma influência do passar dos anos e da temperatura. Também há uma influência menor da pressão e dos ventos máximos. Para a primeira modelagem foi utilizada a rede neural do tipo MLP. A célula básica de uma rede neural MLP é o neurônio perceptron. Esse neurônio possui N entradas, que são ponderadas por pesos e somadas, para então serem multiplicadas por uma função de ativação e produzirem uma saída. A associação desses neurônios é a rede neural, aqui representado uma single layer perceptron, ou seja, uma camada oculta com neurônios perceptron, uma camada de saída e N camadas de entrada. A partir de 2 ou mais camadas, chamamos então multilayer perceptron. O processo de treinamento de uma rede neural nada mais é que o ajuste dos pesos das interconexões entre as células. Para o nosso caso, utilizamos 4 anos de dados históricos climatográficos e comparamos com 4 anos de dados elétricos para fazer esse ajuste. Da seguinte forma, excitamos mês a mês os dados climatográficos na entrada da rede e verificamos a saída. Da diferença entre a saída e o valor esperado, é emitido um erro. Esse erro é propagado para a rede a fim de ajustar os pesos para minimizar o erro. Para a etapa de validação, utilizamos dados não utilizados no treinamento, nesse caso, a série de 2018, e comparamos a saída com dados elétricos de 2018. A partir dessa comparação, temos nossa métrica de desempenho. Nesse caso, utilizamos o erro absoluto percentual médio como comparação entre o valor predito e o valor real. A biblioteca scikit-learn nos dá acesso a alguns parâmetros internos da rede neural, chamados hiperparâmetros. No caso das camadas ocultas, foram testadas 124 combinações diferentes, variando tanto a profundidade quanto o número de neurônios de cada camada. Seguiu então com o segundo colocado por obter um resultado similar ao primeiro, mas com uma simplicidade de possuir menos camadas ocultas. As funções de ativação verificadas foram as disponíveis na biblioteca ReLU Identidade, Tangente e Logística, no qual a ReLU obteve o melhor desempenho. No processo de ajuste dos pesos da rede neural, é utilizado um otimizador. Neste caso, o otimizador Adam, que se refere ao otimizador estocástico de gradiente, obteve o melhor desempenho.
Também foram verificados outros parâmetros como taxa de aprendizagem, embaralhamento, limites de bias, epsilon e número de interações sem mudança. Aplicando essa rede e avaliando os resultados do primeiro ciclo, vemos que a rede conseguiu caracterizar bem o comportamento da carga ao longo do ano. Entretanto, o erro ainda ficou acima do esperado, em 7,67%. Ciclo 2. Para o segundo ciclo, faremos um refinamento na otimização da rede utilizando o algoritmo genético. Os demais parâmetros continuarão os mesmos do primeiro ciclo. Algoritmo genético. Para poder aplicarmos o algoritmo genético, definiremos uma estrutura de genes, onde cada gene representará uma camada e o número de neurônios desta camada. Neste exemplo, definindo um estándar de 4 camadas, teremos 6 neurônios na primeira camada, 3 neurônios na segunda camada e 0. Refiro-me aqui às camadas ocultas apenas. Iniciamos então uma população inicial de maneira randômica aleatorizada, ou seja, cada gene é definido aleatoriamente. A partir daí, esses indivíduos são ranqueados segundo uma aptidão, onde os com maior aptidão terão maior probabilidade de passar seus genes adiante. Utilizando então como exemplo, o primeiro e o segundo colocados poderiam realizar um cruzamento, onde propagariam seus genes a um novo indivíduo, que poderia ter algum gene mutado, gerando assim uma nova variabilidade de configuração não prevista anteriormente. O algoritmo genético em si está descrito em todo esse fluxograma, que será detalhado a seguir etapa a etapa, de maneira a ficar mais claro, onde é inicializada a população, testes de aptidão, cruzamentos, geração de descendentes, mutantes, etc. Função de aptidão. Cada indivíduo possui uma sequência genética das configurações da rede. Essas configurações são recebidas e decodificadas, e é buscado numa memória de testes anteriores se ela alguma vez foi testada. No caso de um indivíduo clone, não é necessário testá-lo novamente, e simplesmente repassa-se o valor obtido em testes anteriores. Caso seja um novo indivíduo ou um indivíduo inédito, é definido os parâmetros da MLP através dessa decodificação, cria-se uma pipeline com uma etapa prévia de normalização dos dados, treina-se a MLP e valida-se a MLP, e retorna-se os resultados de erro e aptidão. Elitismo. Após ranqueados por melhor aptidão, os melhores, por exemplo, os 2 melhores, são selecionados para se manterem na próxima geração. Pareamento. Uma vez selecionados os progenitores, eles são pareados 2 a 2 de forma randômica, ou seja, esses indivíduos são dispostos em uma roleta, onde o mais apto tem maior probabilidade de ser sorteado. Pode ser que tenhamos o mais apto cruzando com o menos apto, e assim formando um indivíduo melhor ou pior. Não temos como saber, é feito randomicamente um sorteio. E são retornados os pares para posterior cruzamento. No cruzamento, a sequência genética do progenitor A é cruzada com o progenitor B, segundo uma chave aleatória. Neste exemplo, pegamos 2 genes de cada indivíduo, mas poderíamos ter um gene de um e 3 genes de outro. Neste exemplo, o primeiro filho, o primeiro descendente, recebe o segundo e o quarto gene do indivíduo A e o primeiro e terceiro genes do indivíduo B, formando 2 novos indivíduos. O segundo indivíduo é o oposto do outro, ou seja, se o primeiro recebeu o primeiro gene do indivíduo B, o segundo receberá o primeiro gene do indivíduo A. Mutação. A partir do indivíduo original cruzado com o indivíduo mutante gerado aleatoriamente para esta mutação e uma chave aleatória de cruzamento, alguns desses genes serão trocados por um gene mutante. Isso garante a diversidade e o teste de novos parâmetros. Como critério de parada, são predefinidos um erro-alvo e um número máximo de gerações. A partir daí, a cada geração são reavaliados. Caso o erro-alvo seja atingido, o algoritmo para. Ou, se o número máximo de gerações for atingido, ele também para.
Nesse momento, também é avaliado se o erro está diminuindo. Caso o algoritmo encontre um patamar e o erro não diminua, ele aumenta o índice de mutação, de forma que a chave aleatória de mutação terá mais probabilidade de substituir os genes do que não. A cada início de ciclo, os indivíduos são renovados, sendo que 2/3 são formados por indivíduos descendentes e mutantes, e 1/3 formado por indivíduos progenitores. Há ainda a possibilidade de recolocar 2% de indivíduos de elite, caso esses não sejam sorteados para serem progenitores. Como resultado do segundo ciclo e da otimização genética, obtemos um erro de 5,7%, pouco acima do nosso erro proposto no início do projeto. Aqui verificamos o algoritmo genético em funcionamento. É possível ver num teste de 100 épocas o erro diminuindo a cada ciclo. Também encontramos alguns patamares de resistência, os quais sofrem a reação do algoritmo, incrementando o índice de mutação de forma a romper esse patamar. Também vemos que indivíduos recuperados correspondem a 1/3 da população total, e novos indivíduos a em torno de 2/3. Vemos também o tempo de processamento de cada geração e o tempo médio, o número de indivíduos testados de maneira acumulada, ou seja, esse mesmo gráfico, só que de maneira acumulada, e a distribuição dos erros encontrados a cada geração. Fazendo testes para apenas 2 camadas, apenas 3 ou apenas 4 camadas, vemos que o algoritmo genético foi superior às escolhas arbitrárias, ainda que com apenas 2 camadas. Ciclo 3. Neste terceiro ciclo serão avaliados as redes LSTM e os demais setores do Rio Grande do Sul. Uma rede LSTM é formada por novas células, as células LSTM. Uma célula LSTM é uma implementação mais sofisticada do que o neurônio perceptron. Nela, o seu próprio valor anterior influencia no valor atual, através de uma memória de curto prazo e de longo prazo. Essas memórias passam por funções de ativação, logística e tangente para definir o valor atual. Elas também podem ser bidirecionais, onde valores futuros influenciam nos valores presentes e valores passados influenciam nos valores futuros. A utilização das células LSTM melhoraram muito o resultado, de forma que, com as células LSTM, o erro caiu para 3,2%. Avaliando o desempenho do algoritmo genético com as células LSTM, vemos que apesar de um teste definido com 200 gerações, em 75 gerações foram suficientes para encontrar o melhor resultado, e esse processamento de em torno de 125 épocas poderia ter sido evitado. Para prevermos mais de uma classe, como por exemplo, residencial, rural e industrial, poderíamos fazê-lo incrementando mais um neurônio de saída à nossa rede. Entretanto, isso não performou muito bem. A solução encontrada foi manter a estrutura original e criar uma sub-rede para cada classe, de forma que, para 2 saídas, 2 sub-redes, para n saídas, n sub-redes, onde as entradas comuns foram agrupadas, formando várias redes em paralelo, que poderiam assumir formatos distintos. Como resultado, vemos que uma rede neural LSTM-MLP, utilizando dados de entrada meteorológica, foi capaz de prever muito bem o consumo rural, consumo residencial, serviço público, comercial, consumo. Entretanto, para consumo próprio, ficou bem aquém do esperado. Avaliando os erros obtidos, vemos que, no valor médio de erro, o nosso objetivo foi atingido, ao atingir 4,1%. Entretanto, o consumo próprio não conseguiu ser bem caracterizado. Apesar disso, todas as outras classes foram atendidas. Ciclo 4. Até aqui, tratamos da criação, parametrização e otimização de redes neurais do tipo MLP mais LSTM para atuar como previsor do consumo de energia elétrica para qualquer classe do estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, testaremos essa rede em ambiente de pandemia e veremos que serão necessárias novas variáveis para tratar o problema,
não só as variáveis climáticas e o histórico de consumo utilizados até então. Avaliando os dados do Brasil e aplicando o mesmo método ao ano de 2018, totalmente sem Covid, e 2020, vivendo a pandemia, vemos que a previsão piora em muito. Saímos de uma previsão média de 1,9% para uma previsão de 4,7% de erro. E a isso atribuímos a mudança no ambiente. Verificando os dados históricos de consumo de energia no Brasil, vemos que há uma quebra no padrão pré-estabelecido anteriormente. E a esta quebra, em 2020, atribuímos o erro de previsão no modelo. Em busca de novos dados para melhor modelar o problema, trouxemos dados econômicos, tanto do Banco Central quanto da Bolsa de Valores, e dados sociais do SUS. Verificando o IPCA, que é o índice que mede a inflação no país, verificamos um vale pronunciado no início de 2020 e um novo patamar estabelecido de inflação, o que poderia nos ajudar a refinar o problema. Avaliando o IBC-BR, que é o índice que mede a atividade econômica no país, vemos um vale no início de 2020 e uma quebra de tendência a partir de então. Avaliando o Ibovespa, vemos também uma quebra em 2020. Enquanto no número de óbitos, vemos uma quebra do padrão e um crescimento elevado em 2020 e 2021. Comparando o consumo de energia elétrica no Brasil em 2020 com as variáveis propostas, vemos que há uma segregação dos dados, caracterizando uma quebra no padrão pré-estabelecido e uma influência destes valores. Também é possível verificar que o aumento de óbitos no ano de 2020 teve influência na Bolsa de Valores, na inflação, no consumo de energia e na atividade econômica no país. O que é reafirmado na correlação entre as variáveis. Avaliando a variável consumo e a variável óbitos, vemos que houve uma influência negativa dos óbitos no consumo de energia. Para avaliar o impacto causado pelas novas variáveis escolhidas, foram feitos 16 cenários de teste, os quais cobriram todas as combinações possíveis destas entradas. Cabe destacar que dos 5 melhores resultados, 4 utilizam óbitos. Entretanto, a quarta e a primeira colocada diferem apenas de óbitos, mostrando a influência dessa nova variável nesta análise. Cabe aqui salientar também que o melhor resultado foi obtido na classe residencial, com erro de 1,30% em cenário pandêmico, e uma média geral de 3,6%. Comparando a utilização das novas variáveis com a previsão anterior, vemos que houve melhora na previsão em todas as classes, apesar de a classe comercial não atingir a meta dos 5%, a média global ficou em 3,6%. Verificando se o efeito dessas novas variáveis afetaria negativamente a previsão anterior, olhamos o ano de 2018 novamente, um ano sem Covid, e vemos que, ainda assim, as novas variáveis influenciaram positivamente, melhorando a previsão de 1,9% para 1,6% de erro médio. Conclusões. Após toda essa jornada de concepção, criação e otimização do modelo estocástico, vemos que o método aqui descrito foi capaz de criar um modelo com o uso de inteligência artificial, que através de otimização genética e o uso de novas variáveis nunca antes utilizadas para este fim, conseguiu prever o consumo de energia elétrica dentro dos níveis definidos pelas normas regulamentadoras da ANEEL, ainda que em ambiente de pandemia de Covid-19. Ainda como fruto desse trabalho, destaco a publicação do artigo intitulado Modelo de previsão de consumo de energia elétrica em cenário pandêmico com o uso de ferramentas de machine learning,
que será publicado em maio de 2022 no Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica. Encerro assim a minha apresentação, agradecendo a audiência dos amigos, colegas e familiares e o tempo dos mestres dedicado à avaliação deste trabalho. Muito obrigado.